Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Arquitetura e Organização de Computadores da IFTM. Somos do Polo UAB Araxá e vamos falar sobre família de processadores Intel, da matéria do professor César. Vai ser apresentado por mim, o Alisson Rafael Santos, e por meu colega de classe, Kelvin Christian Basílio Pereira. Vamos fazer uma breve introdução sobre o que é processador. Nada mais é que uma unidade de central de processamento, onde os mesmos são responsáveis pela execução de cálculos, decisões lógicas e instruções que resultam em todas as tarefas que um computador pode fazer, e pode ser considerado também como um cérebro da máquina. Agora vamos falar sobre os fabricantes. Apesar de não haver um número muito grande de fabricantes, a maior parte do mercado está concentrada nas mãos da Intel e da AMD, e também em companhias como Samsung e Qualcomm, que se destacam no segmento móvel. Existe uma grande variedade de processadores para os mais variados fins. Vamos falar um pouco sobre as gerações dos processadores Intel. Cada geração de processador apresenta um avanço tecnológico diferente, sendo essa tecnologia chamada litografia e impacta no tamanho que o processador terá, ou seja, os processadores vão ficando menores e mais potentes com o passar dos anos. E também a otimização é feita de geração para geração, que inclui outros fatores importantes como consumo de energia, adequação às novas tecnologias, memórias suportadas, chips gráficos, tamanhos de memória cache e compatibilidade com placas-mãe e vários sistemas operacionais que temos atualmente. Você sabe como identificar a geração de um processador Intel? Vamos à prática. Você entra no menu Iniciar, Configurações e Informações Básicas sobre o computador e vai ter a aba Sistema, onde o computador que eu estou utilizando é um processador Intel Core Quad da família Q de oitava geração, modelo 300, com 2.5 GHz, com memória instalada de 4 GB, tipo de sistema operacional de 64 bits, processador com base em x64 e sem nenhum dispositivo de entrada, como caneta ou toque. Um exemplo prático também para ajudar a gente um pouco, para identificar qual geração de um processador Intel pertence, basta olhar o seu modelo. Por exemplo, um processador i5 6200U pertence à sexta geração, enquanto o i5 5200U pertence à quinta geração. O primeiro número após o modelo é o que traz esse indicativo. Atualmente, a família de processadores Core encontra-se na 11ª geração, que foi lançada em 2021. Ainda existem outras variações dentro de cada modelo de processador, da linha Core da Intel. São indicadas além da letra I e do número que se sucede. Essas variações são identificadas por meio de letra após a geração do processador, e vamos falar disso nos próximos slides. Aqui mais um modelo sobre o processador, no caso aqui um Intel Core i3 6006U, onde o 3 informa que ele é uma linha básica, o 6 que ele é de sexta geração, o 006 que é o modelo e a letra U que é Ultra Low Power, que vamos falar mais para frente, cada diferença de letra. E um outro exemplo também, o Core i9 8950HK, onde o 9 fala que é o top de linha, o 8 que é de oitava geração, 950 que é o modelo e o HK, que nada mais é que o Ride Performance. E aqui vamos falar um pouco mais o que cada letra de um processador significa. O K nada mais é um locket, que significa que o processador pode ir além de sua velocidade pré-determinada, através de um overclock. A letra G inclui placa de vídeo integrada apenas para laptops, o Ultra Low Power ou baixo consumo de energia apenas para laptops,
A letra T, Power Optimize, economiza energia, mas não tanto quanto o modelo U. O H, Right Performance Graphics, inclui placa de vídeo integrada, um pouco melhor que o modelo G. O Y, Extremely Low Power, economiza ainda mais energia do que o modelo U. O Q, Quad-Core, ou simplesmente 4 núcleos. O M, Mobile, modelo exclusivo para laptops. A geração C, possui a opção de overclock socket LGA 1150, placa de vídeo integrada. O R, processador de desktop, baseado no socket BGA 364, com placa de vídeo integrada avançada. E a geração S, otimizado para performance. E o X, Extreme Edition, performance melhorada. Você sabe o que é um processador? O processador é um chip normalmente feito de silício que responde pelas execuções das tarefas cabíveis em um computador. Então, vamos compreender melhor como um processador trabalha. É conveniente dividirmos um computador em 3 partes: processador, memória e um conjunto de dispositivos de entrada e saída, que neste caso pode ser telas, teclados, mouses, impressoras, scanners, discos rígidos e vários outros periféricos utilizados ultimamente. E neste esquema, o processador exerce a função principal, já que cabe a ele o acesso e a utilização das memórias e dos dispositivos de entrada e saída para a execução da atividade. Então, vamos dar uma ideia melhor. Em poucas palavras, um programa consiste em uma série de instruções que o processador deve executar para que a tarefa solicitada seja realizada, ou seja, para isso, a CPU transfere os dados necessários à execução de um dispositivo de entrada ou saída, como um disco rígido, para a memória, e a partir daí todo o trabalho é realizado. O que será feito do resultado depende da finalidade do programa que está sendo utilizado. Pode ser o Word, o PowerPoint. Você vai digitar, o processador vai fazer essa leitura e vai fazer a escrita na tela. E vai enviar. Vai ser um processo, pode ser orientado a enviar informações obtidas para HD, novamente para uma impressora ou outro dispositivo qualquer. Vamos falar agora um pouco sobre barramentos. Como a imagem ilustra, um esquema hipotético bastante abstrato de comunicação entre processador, memória e conjunto de dispositivos de entrada e saída, representando o funcionamento básico de um computador. Note que a conexão entre os itens é indicada por setas, e isso é feito para que você possa entender a função dos barramentos. De maneira em geral, os barramentos são responsáveis pela interligação e comunicação dos dispositivos de um computador. E como podemos ver aqui, o processador se comunica com a memória e o conjunto de dispositivo, que está indicado na seta vermelha, que se chama address bus, ou seja, endereço. O barramento de endereço basicamente indica de onde os dados a serem processados devem ser retirados ou para onde devem ser enviados. A comunicação por este meio é unidirecional, razão pela qual há uma seta em uma extremidade da linha do gráfico que representa a sua comunicação. Ou seja, como o nome deixa claro, é pelo barramento de dados, que está exemplificado aqui na cor vermelha, que as informações transitam. Por sua vez, o barramento de controle, que está aqui na cor azul, entre o processador, memória e dispositivo de entrada, faz com que as sincronizações das referidas habilidades, habilitando ou desabilitando o fluxo de dados, como por exemplo. Para você compreender melhor, imagine que um processador necessita de um dado presente na memória, pelo barramento de endereços, que é o preto aqui, como está exemplificado. A CPU obtém a localização deste dado dentro da memória. Como precisa apenas acessar o dado, o processador indica pelo barramento de controle
que essa é a operação de leitura. O dado é então localizado e inserido no barramento de dados, no vermelho, por onde o processador finalmente ao lê e executa a atividade. E aqui temos um esqueminha mais detalhado, onde tem o CPU, o barramento traseiro, a memória cache, os sistemas de memória, a ponte norte, o frontal do sistema, o chipset, a placa gráficas e os output ou input nas placas. Vamos falar agora um pouco sobre clock interno. Em um computador, todas as atividades necessitam de sincronização. O clock interno, ou apenas clock, serve justamente para este fim, ou seja, basicamente atua como um sinal de sincronismo. Quando os dispositivos do computador recebem o sinal de executar suas atividades, dá-se esse acontecimento, o nome de pulso de clock, que vamos mostrar no slide a seguir. Em cada pulso, os dispositivos executam suas tarefas, param e vão para o próximo ciclo de clock. E vamos falar mais para frente também sobre as medidas de clock, medição de clock, que é feito em hertz. Agora, vamos falar mais um pouco sobre clock interno. Repare que para fins práticos, a palavra kHz é utilizada para indicar 1000 Hz, assim como o termo megahertz é usado para se referenciar a 1000 Hz, ou 1 milhão de Hz. De igual forma, giga é a denominação usada para que se tem 1000 MHz e assim por diante. Com isso, um processador conta por exemplo, com a frequência de 800 MHz, significa que o trabalho dele é com 800 milhões de ciclos por segundo. Neste ponto, provavelmente deve ter entendido que é daqui que vem as expressões, com o processador Intel Core i5 de 2.8 GHz, por exemplo. Olá, colegas. Meu nome é Kelvin Basílio e darei continuidade às explicações dos slides, tá bom? Front-side bus. O que é o front-side bus? Nada mais nada menos é como se fosse o barramento frontal do computador, tá bom? Ele é responsável pela comunicação e transferência de dados entre a CPU e a North Bride da placa-mãe. E o interessante, porque ele existe por quê? Porque devido às limitações físicas, os processadores não podem se comunicar com o chipset e com a memória RAM. Então, ele pode estar na ponte norte, que é o North Bride do chipset, utilizando a mesma velocidade do clock interno. Assim, quando essa frequência de comunicação é feita, o clock externo de frequência mais baixa é que entra em ação, tá? Então, ele nada mais nada menos, ele é a frequência do clock FSB, que irá determinar como será o desempenho da placa-mãe e do processador de uma máquina. Aqui a continuidade do FSB, né? Está falando aqui sobre o processador, o FSB, que é o barramento frontal, o chipset e a memória. Note que, para obter o clock interno, o processador faz uso de um procedimento de multiplicação do clock externo. Para entender melhor, suponha que um determinado processador tenha clock externo de 100 MHz. Como o seu fabricante indica que esse chip trabalha a 1 GHz, ou seja, tem clock interno de 1,6 GHz, seu clock externo é multiplicado por 16, 100 vezes 16. É importante deixar claro que, no entanto, que se os dois processadores diferentes, um da Intel e o outro da AMD, tiverem clock interno do mesmo valor em gigahertz, não significa que ambos trabalham com a mesma velocidade, tá? Agora vamos para o Kick-Patch Interconnect, que é o QPI, e o hipertransporte. Dependendo do processador, outra tecnologia que pode ser utilizada no lugar do barramento frontal, que é o FSB, né? Um exemplo é o Kick-Patch Interconnect, QPI, utilizado nos chips mais recentes da Intel, e o hipertransporte, aplicado na CPU da AMD. Essas mudanças de tecnologias são necessárias porque, com o passar do tempo, a busca por melhor desempenho faz com que os processadores sofram alterações consideráveis em sua arquitetura. Uma dessas mudanças diz respeito ao já mencionado controlador de memória,
circuito responsável por intermediar o uso da memória RAM pelo processador. Nos processadores mais atuais da Intel e da AMD, o controlador está entregado ao próprio chip e não mais ao chipset localizado na placa-mãe. Vamos para o próximo slide, tá bom? Bytes dos processadores. O número de bytes é outra importante característica dos processadores e, naturalmente, tem grande influência no desempenho desse dispositivo. Processadores mais antigos, como o 286, trabalhavam com 16 bytes. Durante muito tempo, no entanto, processadores que trabalham com 32 bytes foram muito comuns, como a linha da Pentium, Pentium 2, Pentium 3 e Pentium 4 da Intel, ou o Atom XP e Duron da AMD. Alguns modelos de 32 bytes ainda são encontrados no mercado. Todavia, o padrão atual são os processadores de 64 bytes, como os da linha Core i7 da Intel ou Phenom da AMD, tá? Em resumo, quanto mais bytes internos o processador possuir, mais rapidamente ele poderá fazer cálculos e processar dados em geral, dependendo da execução a ser feita. Memória cache. Os processadores passam por aperfeiçoamentos constantes, o que os tornam cada vez mais rápidos e eficientes, como você já sabe. No entanto, o mesmo não pode se dizer das tecnologias de memória RAM, embora essas também passem por constantes melhorias. Não consegue acompanhar os processadores em termos de velocidade. Assim sendo, de nada adianta ter um processador rápido se este tem o seu desempenho comprometido por causa da lentidão da memória, tá? Podemos ver aqui na memória, ó, a CPU, que é o processador, e o DRAM, que é a memória RAM, né? Agora vamos para o próximo slide. É a continuação da memória cache, né? Se o dado estiver na memória cache, o processador a utiliza. Do contrário, irá buscá-lo na memória RAM. Percebe que, com isso, a memória cache atua como um intermediário. Isso faz com que o processador nem sempre necessite chegar à memória RAM para acessar os dados dos quais necessita. O trabalho da memória cache é tão importante que, sem ela, o desempenho de processadores com 2 ou mais núcleos. Talvez você não saiba, mas é possível encontrar no mercado placas-mães que contam com 2 ou mais slots, que são os encaixes para processadores. A maioria esmagadora dessas placas são usadas em computadores especiais, como servidores e workstations, equipamentos direcionados a aplicações que exigem muito mais processamento, para atividades domésticas e de escritório. No entanto, computadores com 2 ou mais processadores são inviáveis devido aos elevados custos de arquiteturas do tipo que possuem, razão pela qual é conveniente a esses segmentos o uso de processadores cada vez mais rápidos. Processadores com 2 ou mais núcleos. Processadores multicore oferecem várias vantagens. Podem realizar 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Um núcleo pode trabalhar com uma velocidade menor que o outro, reduzindo a emissão de calor. Ambos podem compartilhar memória cache, entre outros. A ideia deu tão certo que, hoje, é possível encontrar processadores com 2 ou mais núcleos, inclusive em dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Na verdade, a situação se inverteu em relação aos anos anteriores. Hoje, é mais comum encontrar no mercado chips multicore do que processadores single-core. É interessante reparar que os núcleos de um processador não precisam ser utilizados todos ao mesmo tempo. Além disso, apesar de serem tecnicamente iguais, é possível fazer com que determinados núcleos funcionem de maneira alternada em relação aos outros. Um exemplo disso é a tecnologia Turbo Boost, da Intel. Se um processador quad-core, por exemplo, tiver 2 núcleos ociosos, os demais podem entrar automaticamente em um modo turbo para que suas frequências sejam aumentadas, acelerando a execução do processo em que trabalham. A imagem ao lado exibe uma montagem que ilustra o interior de um processador Intel Core 2 Extreme da quad-core, núcleos destacado na cor amarela. TDP, Thermal Design Power. O que é o TDP? O TDP, Thermal Design Power, às vezes chamado de Thermal Design Point, e em português energia térmica de projeto, representa a quantidade máxima de energia em que o sistema refrigerado de um computador necessita dissipar.
Diferentes peças podem ter TDPs muito diferentes. Um exemplo comum é a diferença entre um processador ARM moderno projetado para smartphones e um processador de desktop projetado para PCs domésticos e de escritório. É o que vemos na imagem ao lado. É importante lembrarmos que o TDP não é um indicador preciso de consumo de energia ou desempenho, mas sim uma orientação de engenharia, para que não tenhamos problemas de superaquecimento. Se você consegue avaliar o TDP de uma peça, você consegue olhar para a energia térmica de projeto, que pode te dizer muito mais sobre os pontos fortes e fracos. Isso indica que o Core i5 foi projetado para usar menos energia do que o Core i5 2540M, uma vez que é baseado na mesma arquitetura. Isso também significa que ele irá fornecer um pior desempenho, mas melhorar a vida útil da bateria. Se você está procurando um laptop portátil, o Core i5 2557 seria melhor. Se você se preocupa com o desempenho, o Core i5 2540 é o mais ideal. Espero que tenham gostado da nossa explicação. Até mais!